Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Nome sobre todo nome, o único nome dado entre os homens, pelo qual importa sejamos salvos. Vamos abrir o texto sagrado, o Evangelho segundo registrou Mateus, aquele levita, coletor de impostos, transformado pela graça de Jesus Cristo, instrumento para registrar esse precioso texto. Mateus, capítulo 6. Versículo 19 ao versículo 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. O 20. Mas juntai porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Vamos fechar nossos olhos, curvar nossas frontes. Senhor, Criador dos céus e da terra, Senhor dos senhores, Deus eterno, invisível, mas real, Deus soberano, providente, onipotente e Deus compassivo e longânimo. Eis aqui, Senhor, uma porção do teu povo, uma representação aqui, Senhor, da tua igreja, da igreja militante, que está envolvida numa guerra que não é contra o sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal que habitam nas regiões celestes. Carecemos de ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, do teu poder. Carecemos, Senhor, de sermos revestidos de toda a armadura. Eis agora, Senhor, aquele momento em que habilita-nos com a Tua palavra. Eis o momento em que parte da armadura nos é concedida pela porção que procede da Tua boca, Senhor, a Tua espada. Ajude-nos a compreender, ajude-nos, ó Deus, a sermos equipados para combatermos o bom combate, para perseverarmos a cada dia, Senhor, neste combate, glorificando e honrando o Teu nome, crescendo em santificação, exalando o bom perfume de Cristo. Fala com o Teu povo, Senhor, fala conosco, instrua a Tua igreja, dê-nos a porção que carecemos para que nossa alma seja alimentada nesta hora, porque nossa alma tem fome de Ti, Senhor. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Alguns anos mais à frente, ou algumas páginas mais adiante, já quando o nosso Senhor está encerrando o seu ministério terreno, aqui Ele está inaugurando o seu ministério terreno. Ele acabara de ser batizado por João Batista, passa 40 dias no deserto, e então, na organização aqui de Mateus, ele então inicia o seu ministério terreno, pregando o Evangelho do Reino. Mas lá à frente, quando ele está encerrando o seu ministério terreno, já no registro do Evangelho de João, Jesus profere uma oração chamada oração sacerdotal, em que ele revela que nós estamos neste mundo, que nós convivemos neste mundo, mas diz algo muito precioso para nós, que nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo.
Nós somos distintos do mundo, apesar de coabitar no mesmo lugar, de respirar o mesmo ar, de ter rotinas parecidas, apesar de todas as semelhanças. Nós não somos iguais, nós somos distintos. E é justamente esta distinção que é um instrumento que o Senhor usa para atrair aqueles que ainda não são dos seus seguidores, passarem a ser seus seguidores. Nós temos um papel muito bem definido. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, trazendo um mundo que é avesso a Ele, que é inimigo, oposto a Ele, trazer esse mundo que até então era seu adversário, trazer esse mundo para ser reconciliado consigo. Deus estava reconciliando o mundo consigo. E o apóstolo Paulo diz que Deus também nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos a incumbência de reconciliarmos o mundo aos pés do Senhor, e o faremos à medida que formos diferentes deles. E nós temos observado que nós não temos sido tão distintos assim. Talvez esta seja uma das razões porque o Senhor tem me direcionado há semanas. Hoje completa 31 sermões com o mesmo tema: ser discípulo de Jesus é ser diferente. Nenhum de nós poderá em algum momento usar como justificativa que nós não sabíamos, mas eu temo que muitos de nós, inclusive eu mesmo, ainda não esteja vivendo tão diferente quanto poderia, não quanto deveria, não, quanto poderia. Nossa mentalidade sofre uma pressão muito grande. Nossos valores muitas vezes ainda estão baseados na influência deste mundo. O que é bom e o que é ruim, como definimos o que é bom e o que é ruim, como definimos o que é certo do que é errado, como avaliamos o que é belo do que é feio, do que não é belo. Muitas vezes o nosso padrão tem sido referenciado pelos padrões do mundo. Muitos de nós criam os filhos como qualquer pessoa desse mundo cria os seus filhos. Muitos de nós conduzem os casamentos da mesma maneira que qualquer outra família conduz seus casamentos. Muitos de nós lidam com seus negócios, planeja, faz sonhos, faz investimentos, conforme o padrão regido pelo senso comum. Mas isso não tem nada a ver, reverendo. Mas pastor, qual é o problema disso? O problema é que as nossas conclusões, os nossos pensamentos, as nossas posições, muitas vezes têm sido direcionadas por padrões que não são bíblicos. Jesus está aqui no Sermão do Monte, insistentemente, dizendo que os seus discípulos são diferenciados. Eu preciso fazer essa prece constantemente: Senhor, não posso ficar à mercê das inclinações do meu coração. Eu não posso agir conforme o meu coração anseia ou deseja. Eu não posso seguir os padrões estabelecidos por esse mundo, Senhor. Eu não posso me acomodar, eu não posso me conformar. Eu receio, irmãos, que muitos de nós já não se incomodam mais por coisas que são ofensivas ao Senhor, por coisas que há alguns anos atrás seriam um escândalo no meio do povo do Senhor, já não nos escandaliza mais. Os namoros não têm sido mais norteados pela palavra de Deus, e sim pelos costumes. Ah, pastor, os namoros de hoje em dia, o senhor sabe como é que é, né? O senhor sabe como é que são os jovens desses dias. Eu sei como são os jovens desses dias, mas como devem ser os jovens cristãos, seguidores de Jesus Cristo? Quanto ao seu caráter, precisam ser diferenciados.
nós vimos nas bem-aventuranças. Quanto à sua influência, precisam ser distintos. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Quanto à nossa justiça, precisa exceder em muito a dos escribas e dos fariseus. Nós vimos no capítulo 6, nos primeiros versículos, na primeira metade do capítulo 6, do verso 1 até o verso 18, foi a nossa última sequência, que nós temos de ser diferentes quanto à nossa religiosidade. Todos os religiosos contribuem, esmolam, ofertam, mas nós, quando o fazemos de maneira diferenciada. Todos os religiosos de alguma maneira oram ou intercedem por suas divindades, mas nós, quando oramos, nós nos distinguimos daqueles que oram. Todos, de um modo geral, religiosos, em algum momento jejuam, se autopenitenciam, mas nós, quando jejuamos, o fazemos de maneira distinta. Nós já ouvimos isso. Na segunda parte agora, do capítulo 6, do 19 até o 34, é a nossa próxima sessão, nosso próximo trecho. Nosso Senhor nos ensina que nós temos de ser diferentes também quanto à ambição. Depois de deixar muito claro que nós não podemos dar lugar à falsidade, não há espaço para a hipocrisia. O nosso propósito não é ser visto pelas pessoas, ou ser reconhecido pelas pessoas como: olha como ele é religioso, olha como ele é santo, olha como jejua, olha como contribui, olha como ele é espiritual. Se o nosso objetivo de fato é honrar ao Senhor e ser visto por Ele, então nos distinguimos dos religiosos. Mas nosso Senhor não parou por aí. Nós nos distinguimos dos que também não são religiosos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A pergunta pode surgir: nós somos diferentes quanto à ambição, porque os pagãos são ambiciosos e nós não somos? Será que essa é a distinção? Não, não é essa a distinção. Assim como não fora nas premissas anteriores. Nós não somos diferentes dos fariseus, porque oramos e eles não oram. Eles oram e nós também oramos. Nós não somos diferentes daqueles que usam vãs repetições nas orações. Nós não somos diferentes porque eles oram e nós não oramos, ou nós oramos e eles não oram. Nós não somos diferentes porque eles são ambiciosos e nós não ambiciosos. Nós somos diferentes porque a nossa ambição precisa ser diferente. Qual que é o significado de ambição? Eis aqui uma boa definição: anseio veemente de alcançar determinado objetivo. Eu vou repetir um significado plausível para ambição: anseio veemente de alcançar determinado objetivo. A ambição não é um vício. E quando eu digo vício, eu estou querendo contrapor com virtude, virtudes e vícios, coisas boas e coisas ruins. A virtude, a ambição é uma virtude, ela não é um vício. Assim como tudo mais, quando fomos forjados pelo Senhor, fomos forjados à sua imagem e semelhança. E como todos os demais sentimentos e inclinações, a ambição também era algo santo. Nos foi dado desejos santos, nos foi dado na ocasião uma ambição santa, desejos, inclinações, interesses veementes de buscar coisas boas. Mas como tudo mais em nós, a ambição também foi afetada pelo pecado.
Os nossos desejos passaram não mais a visarem o que é agradável. Assim é o mundo. Assim éramos nós antes de sermos alcançados pela graça do Senhor. Então a distinção que nós precisamos ter no caso da ambição não é que os pagãos têm ambição e nós não a temos. A nossa ambição é diferenciada, ou precisa ser diferenciada. Eu vou repetir o significado algumas vezes. Um anseio veemente de alcançar determinado objetivo. Eis uma pergunta que nós precisamos fazer: Senhor, eu tenho me distinguido em relação aos anseios que eu tenho, dos meus alvos, dos meus objetivos? Será que eu tenho me distinguido daqueles que não te conhecem, daqueles que não andam contigo, pelos desejos diferentes que eu tenho deles? Ou será que os meus desejos, os meus anseios, o meu anseio veemente de alcançar algo determinado, são semelhantes aos anseios veementes de alcançar o que eles querem também alcançar? Da mesma forma como o Senhor se utilizou de 3 ilustrações para falar da nossa religiosidade, Ele usou o exemplo da esmola, da oração e do jejum. O nosso Senhor agora, nesse trecho, do verso 19 em diante, Ele vai usar também 3 ilustrações: o tesouro, que é o que nós lemos hoje, a luz e a escravidão. Hoje nós vamos ficar com a primeira ilustração. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Pois essa é a ambição das pessoas que não me conhecem. Pois esse é o interesse das pessoas que andam distantes de mim. Mas vocês, meus discípulos, os integrantes do reino dos céus, ajuntem para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. As pessoas, de um modo geral, ambicionam coisas perecíveis, se interessam por coisas perecíveis, por mais nobres que elas sejam, por mais relevantes e importantes que elas sejam, elas todas têm data de validade. A busca das pessoas, o que move o sonho das pessoas, o que está no íntimo dos seus corações, o que elas gastam tempo para pensar, para planejar e para buscar, são coisas perecíveis. A alegria das pessoas deste mundo está em conquistar essas coisas, em alcançar esses objetivos, e a frustração e a tristeza das pessoas está justamente quando não se alcança esses objetivos. Mas nós não somos como eles. Nosso coração precisa de uma reformulação. Nós precisamos de fato de uma mudança completa de direção. Nós não podemos ser movidos por eles, direcionados por eles. É o oposto. Nós não podemos perder a capacidade de salgar. O sábio, escrevendo o Eclesiastes, por várias vezes ao longo do seu livro, a expressão que mais se repete é a palavra vaidade. Alguns comentaristas dizem que vaidade, nesse aspecto, não tem a ver apenas com um aspecto fútil de algum desejo. Nossa, você está pensando em maquiagem, tem pessoas passando fome, que coisa tão fútil, isso é apenas uma mera vaidade. Alguns comentaristas dizem que é uma coisa muito mais profunda. A vaidade significa buscar coisas perecíveis.
buscar incansavelmente coisas perecíveis. Isso é uma vaidade. Ou seja, um bom sinônimo para vaidade, segundo alguns comentaristas, significa passageiro. Vaidade, passageiro. Mas de muitos textos eu escolhi um versículo de Eclesiastes. As pessoas que vivem para conquistar e realizar coisas passageiras e ilusórias, diz então o sábio: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eu falei a frase completa, eu não a repeti. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palavras, contando artigos, contando verbo. Dessas, 1, 2, 3, 4, 5 delas, a metade é a palavra vaidade. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Esta é a premissa do mundo. Uma busca desenfreada por coisas que são passageiras, efêmeras, circunstanciais, limitadas. E ao cabo dessas buscas, o que se encontra é tristeza e frustração, porque gastaram o seu tempo, a sua vida, em busca daquilo que jamais traria o contentamento verdadeiro e genuíno. Por outro lado, os seguidores de Cristo, se utilizando obviamente dos meios de graça disponíveis, a oração, a palavra, os sacramentos. Os discípulos de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, vão deixando pouco a pouco o grande interesse que tinham por essas coisas, por coisas desta vida, e passam a almejar as celestiais. Ao invés daquilo que é passageiro, passa a desejar o que é eterno. Eu passo aqui uma citação de Carson. Ele diz assim: esses tesouros celestiais, não passageiros, essas metas eternas, a direção correta da nossa ambição, que são esses tesouros que o Senhor nos apresenta aqui no versículo 20, quando diz: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Sobre esses tesouros no céu, ele diz o seguinte: esses tesouros são as coisas resultantes da aprovação divina e que serão dadas generosamente aos discípulos na consumação do reino. A maravilha dos tesouros do novo céu e da nova terra ultrapassa a nossa mais surreal imaginação. É muito mais do que pensamos ou pedimos. É muito mais do que podemos imaginar. Por mais elevada que seja a nossa imaginação, o que o Senhor tem reservado para nós excede sobremaneira. Em alguns momentos, continuando ele, as páginas das Escrituras nos permitem vislumbres manifestos em brilhantes metáforas, quando são empregados recursos estilísticos para nos falar de coisas que mal se podem conceber, ruas de ouro, pedras preciosas, apenas alguns vislumbres, porque não seria possível compreender aquilo que não se pode nem imaginar. Outras vezes, as Escrituras extrapolam as amostras antecipadas que usufruímos aqui e retratamos amor puro, um modo de vida absolutamente sem pecado, de integridade sem mácula, trabalho e responsabilidade sem fadiga, emoções profundas sem lágrimas, adoração sem restrição, nem desarmonia, nem fingimento, e o melhor de tudo, a presença de Deus de forma irrestrita, absoluta e pessoal. Esses tesouros não podem ser roubados nem atacados pela corrosão. E nós, como os discípulos de Jesus Cristo, pouquíssimas vezes, eu ouso dizer, paramos para contemplar essas promessas preciosas do Senhor. Basta nós avaliarmos o que de fato nos tira o sono,
O que nos aborrece? O que nos entristece? Via de regra são as frustrações humanas, as perdas humanas, aquilo que é perecível. É mais ou menos como se nós fôssemos ficar ofendidos, perder o sono porque o iogurte na geladeira estragou, venceu a validade. Mas ninguém pode ficar ofendido e frustrado por causa disso. Ninguém pode perder o sono por causa disso, porque era previsível que em algum momento ele vencesse. Assim são todas as coisas da vida. Tudo mais que nos tira o sossego, rouba a nossa paz, rouba a nossa alegria, porque é lá que estava o nosso coração. Não há, obviamente, nenhuma proibição para termos posses. Não há nenhuma condenação para a riqueza. Não há nenhuma proibição para planejarmos nossa velhice, para pouparmos para o futuro. A Escritura nos ensina a sermos prudentes, a planejarmos, a calcularmos, a fazer como a formiga que trabalha no verão, se preparando para o inverno. A Escritura nos ensina a fazer o cálculo antes de construir a torre, a contar os nossos soldados antes de irmos para a batalha, para ver se com 10.000 nós poderemos enfrentar um exército com 20.000, porque depois do planejamento, se virmos que não é possível, é melhor fazer uma aliança com eles do que ir para a batalha e perder. A Bíblia não condena a prudência, nem o poupar para tempos difíceis. O problema é colocarmos o coração nessas coisas. O problema é se essas coisas nos fazem perder o sono, perder a paz e a verdadeira alegria e satisfação em contemplar, ainda que à distância, o novo céu e a nova terra. Como que as pessoas desse mundo lidam com as frustrações? Nós lidamos diferente, porque as nossas ambições são diferentes. Quando eu me frustrar por alguma questão de trabalho, quando eu me frustrar por não ter sido promovido, não ter recebido aquele reajuste do salário, quando for desapontado no meu relacionamento, quando for frustrado em alguma expectativa humana, eu devo nessa mesma hora trazer à memória o que de fato pode me dar esperança. Eu posso estar perdendo agora, pode não estar sendo agradável agora, mas haverá um tempo em que essas coisas todas passarão. Pode estar sendo difícil agora esse sepultamento, pode estar sendo difícil agora esta separação, pode estar sendo agora difícil essa despedida, mas haverá um tempo de um novo céu e uma nova terra, onde todas as nossas lágrimas serão enxutas pelo Senhor. Esta deve ser a nossa ambição, uma ambição santa, pelas conquistas espirituais, pelo relacionamento com o Senhor constante e contínuo. No livro de Apocalipse, nós percebemos que aquele homem idoso, aquele homem com mais de 90 anos de idade, seus companheiros de ministério todos já tinham morrido. Ele estava exilado numa ilha, longe da sua terra, longe da sua família, longe da igreja. Ele escreve cartas para as igrejas. Ele não pode ir pregar nessas igrejas. E por que ele não está ali simplesmente reclamando da vida? Ao fim da sua vida, está registrando um livro precioso, chamado Livro das Revelações. O homem no fim da vida está tendo revelações do Senhor, e o que o consola? São as visões que ele tem. E vi o Senhor assentado, e vi os 4 seres viventes, e vi um rolo escrito por dentro e por fora, e vi os 7 selos, e vi o cordeiro como tendo sido morto, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu a morte, achou-se apto de abrir os selos e desatar o livro. Vi o novo céu e a nova terra. Meus irmãos, muitas vezes nós encontramos apenas tempestade depois da chuva, só vemos nuvens depois do aguaceiro, só vemos tristeza depois da dor, porque nós estamos olhando com os olhos da ambição humana, na perspectiva humana, estamos olhando para aqui, para agora, para ali, mas pelos olhos da fé, pelas Escrituras Sagradas, nós almejamos coisas sublimes, eternas.
O apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz: se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ó Senhor, muda a minha mente, dê-me a mente de Cristo, para que eu possa olhar na perspectiva do Senhor. Quando todos olham e veem derrota, que eu veja apenas oportunidades. Quando todos estão olhando e vendo o fim da linha, que eu veja o recomeço da linha. E isso é possível à medida que as nossas ambições são mudadas, são redirecionadas. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não são os tesouros, o problema é onde está o nosso coração. Meu coração sempre estará atrás de algum tesouro. Eu preciso que esses tesouros sejam nobres. Nosso Senhor traça aqui, meus irmãos, novamente, um antagonismo entre duas posições, duas mentalidades, duas perspectivas, dois valores, duas maneiras de ser. Os que ambicionam as coisas desta vida e os que ambicionam as celestiais. Os que ambicionam as coisas terrenas podem olhar para nós e julgar que somos perdedores, enfraquecidos, pobres. Mas nós que buscamos e ambicionamos as coisas celestiais, nós sabemos dar o devido valor às coisas. O apóstolo Paulo sabia. Ele diz: entristecidos, na perspectiva deles, mas na nossa perspectiva, sempre alegres. Na perspectiva deles, pobres, mas na nossa, enriquecendo a muitos. Na deles, nada tendo, mas na nossa perspectiva, possuindo o mundo. Na perspectiva deles, morrendo, nós estamos. Mas na nossa perspectiva, na perspectiva espiritual e divina, eis que vivemos. Nosso Redentor está especialmente interessado no coração, no nosso coração, e nos faz refletir sobre isso. Onde está o nosso coração? Qual tem sido o alvo dos meus interesses? Qual tem sido a meta das minhas buscas? Aonde está o meu coração? Eu cito novamente Carson. Ele diz assim: trocar o eterno pelo temporário é um mau negócio. Não importa quantas lantejoulas se enfeite o temporário para torná-lo mais chamativo. Será muito triste se tivermos que seguir os exemplos de Acã, de Salomão, do jovem rico da parábola e de Demas, que, tendo amado o presente século, abandonou Paulo, para descobrir essa verdade por nós mesmos. Seria muito triste nós não aprendermos com exemplos como o de Demas, na segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Seria muito triste nós não aproveitarmos o exemplo de Acã, que por causa de uma capa, de umas moedinhas de prata, foi cortado junto com a sua família. Seria muito triste nós termos de reconhecer isso como o jovem rico, quando já foi tarde demais e não havia tempo mais para que ele voltasse e tivesse uma vida diferenciada da que ele teve. Não é somente, meus irmãos, uma questão de recompensa final. Não é que a nossa ambição não seja recompensada já no presente. É óbvio que a maior recompensa será lá no final. Mas o Senhor já nos permite nesta vida, quando contemplamos aquela, já usufruir de benesses. Sabe por quê, meus irmãos? Enquanto as pessoas cuja ambição se resume a esta vida,
sofrem por perdas, nós temos o consolo de que essas perdas não são perdas, que elas não são nada. Nós encontramos consolo em meio às perdas, nós encontramos sustento em meio aos vendavais, nós encontramos segurança em meio aos sofrimentos e às ameaças, porque nós contemplamos aquilo que não é passageiro. O apóstolo Paulo aos Coríntios, ele disse: por isso não desanimamos. É por isso que não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de glória em glória. Porque a nossa... Vou começar de novo, me fugiu a palavra. Por isso não desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de glória em glória, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, e as que não se veem são eternas, e é lá que repousa o meu coração. Nós não podemos perder a capacidade de exalar o bom perfume de Cristo. Nós não podemos perder a capacidade de transmitir os valores do reino. Nós não podemos perder a propriedade de salgar aqueles que estão desesperados nesse mundo, aqueles que estão vivendo sobre a inclinação dos seus corações e influência perversa do mundo. Nós precisamos ser diferentes. Concluindo, meus irmãos, nos distanciar, nos diferenciar desse mundo, se distinguir de todos aqueles que não seguem Jesus. Por outro lado, seguir Jesus significa que temos de fazer aproveitando, usufruindo dos meios de graça, a oração, a palavra, os sacramentos. Nós temos também de investir intencionalmente para que o nosso coração seja reprogramado, a nossa mente seja reeducada. Nós precisamos de cultivar afeições profundas, educar-nos para cultivar a lealdade inabalável, para galgar patamares mais elevados dos valores do reino, aprender a ter prazer em tudo o que Deus aprova e se regozijar na presença do Senhor. É mais ou menos aquela reeducação alimentar que as pessoas precisam fazer, que elas começam a comer coisas que não são saborosas ao seu paladar inicialmente, mas elas são essenciais ao seu organismo. E elas precisam investir tempo, dedicação, perseverança, até que seus paladares possam estar apurados, a ponto de elas começarem a gostar daquilo que elas não gostavam antes, daquilo que elas repudiavam. Nós precisamos voltar a cultivar os exercícios espirituais, de oração constante, meus irmãos, de meditação na palavra, de ainda que nós não sintamos, precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me permita ter prazer na Tua palavra, me permita ter prazer na Tua lei. Uma recomendação, irmãos, vamos reler o Salmo 119. Ontem, no nosso estudo com os homens, no nosso livro lá, um dos grupos ficou com uma pergunta sobre o nosso prazer no Senhor. E é mencionado, ou são mencionados vários versículos do Salmo 119, do prazer que o salmista tinha na lei de Deus e na sua palavra. Que o nosso prazer não seja simplesmente as coisas desta vida, que o nosso prazer seja estar na presença do Senhor, que nós aprendamos a readequar o nosso paladar espiritual para se agradar com as coisas espirituais. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive,
assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ele escreve aos Colossenses, e ainda escrevendo a Timóteo, orientando Timóteo a ensinar os presbíteros da igreja de Éfeso e sobretudo os ricos. Ele diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Porque onde está o teu tesouro, diz nosso Senhor Jesus, aí estará também o teu coração. O que é valoroso para você? O que é precioso para você? Que seja o reino de Deus e a sua justiça. Que o Senhor tenha misericórdia. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai bendito, Pai santo, carecemos do Senhor, carecemos da Tua graça, Senhor, carecemos de sermos admoestados por Tua palavra continuamente, carecemos de ser instados à oração, e carecemos valorizar esse momento que teremos agora da ministração da ceia do Senhor. Esses são meios que o Senhor colocou sobre nós, como meios para derramar graça sobre nós. Ó Senhor, a Tua graça é melhor do que a vida. Ó Senhor, é a Tua graça que nos basta. Abastece-nos, ó Deus, cada um de nós. Transforme-nos de dentro para fora. Que o nosso coração anseie por Tuas coisas, por Tua palavra. Que o nosso coração tenha fome e sede por Tua palavra, por Tua presença. Transforme a nossa mente, muda o nosso coração, Senhor. Que a nossa ambição, nosso desejo veemente seja direcionado para o Senhor, para as Tuas coisas. Que nós possamos dizer a uma só voz quanto amamos a Tua lei, nela meditamos dia e noite. Que possamos dizer a uma voz, ó Deus, quão precioso para nós os Teus tabernáculos, Senhor, pois um dia na Tua casa vale mais que 1000. Preferimos estar na Tua casa a permanecer nas tendas da perversidade. Que o Senhor levante aqui uma geração de jovens, de adolescentes, de crianças, de homens e mulheres adultos e maduros, inclinados, afeitos ao Senhor, desejosos de crescer em santidade e de galgar patamares de espiritualidades elevadas, discernimento da Tua palavra. Levante entre nós, ó Deus, uma geração que chama pelo Teu nome, um coração transformado e quebrantado para a glória e honra do Senhor. Alimente-nos, ó Deus, com a Tua palavra, e alimente-nos, ó Deus, espiritualmente também agora na ceia do Senhor. Nós reconhecemos e declaramos que Jesus está aqui entre nós. Nosso Redentor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse que quando nos reuníssemos em Seu nome, Ele estaria conosco. E quando partíssemos o pão e tomássemos o cálice, nós anunciaríamos a Sua volta. E nós aqui, Senhor, a anunciamos, nós a desejamos. Volta, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ponha fim a toda maldade e perversão, ponha fim a toda corrupção, ponha fim a toda dureza de coração, a todo distúrbio, a toda contenda, a toda discórdia, ponha fim a todo sofrimento, a toda tristeza e toda angústia. Em nome de Jesus, nós ansiamos pela volta de Cristo, ansiamos por aquele novo céu e nova terra, ansiamos por Tua presença. Por isso nós consagramos estes elementos, nós os separamos do uso comum para o uso da ceia do Senhor. Temos, ó Deus, a certeza de que os nossos pés não vacilarão,
porque estarão firmados na tua palavra. Alimente-nos, ó Senhor, no nome santo, precioso de Jesus, que se entregou na cruz do Calvário, verteu o seu sangue, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância, que oramos. Amém.